Queridas irmãs, queridos irmãos, atendendo ao pedido de alguns de nossos membros, eu quero nessa noite trazer uma mensagem de instrução. E o tema da minha mensagem nessa noite será voltado para o que a Bíblia fala sobre primícias. Alguns membros, alguns irmãos, já é de praxe, entregam suas primícias ao pastor, e não é de hoje. Eu, como pastor, como ministro do Evangelho, tenho experimentado a fidelidade de alguns irmãos, de algumas irmãs, durante a minha caminhada cristã. De fato, quando se fala sobre dinheiro, quando se fala sobre ofertas nas igrejas, em alguns lugares a gente sabe que isso é de modo explorado. E em alguns lugares o fato é que se trabalha no mercantilismo em cima de ofertas, dízimos e até mesmo primícias. Mas eu quero nessa noite trazer aqui a minha função a você é de ensinar. Amém, amados? Amém? E a função de todos nós é de aprender e também de obedecer. As leis da Bíblia, elas não foram estabelecidas por homens. As leis da Bíblia foram estabelecidas pelo próprio Deus. E aqui eu quero deixar bem claro para você que na minha experiência pastoral, me ensinou durante esses anos de ministério, que eu tenho que obedecer à palavra de Deus. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, quando nós a praticamos pela fé, daí então ela tem efeitos na nossa vida. A Bíblia, ela só vai ter efeitos na sua vida se você crer nela pela fé. Amém, amado? Essa é a minha introdução nessa noite. Se você não crer na Bíblia, ela será, na realidade, para você, um simples livro guardado na sua biblioteca. Agora, se você crer na Bíblia, ela vai gerar frutos, resultados poderosos na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Amém, amados? Deu para entender a introdução dessa palavra? A Bíblia só funciona quando eu creio nela como palavra de Deus. Vamos repetir juntos? A Bíblia só funciona quando eu creio que ela é a palavra de Deus. Olha para quem está perto de você e fala: você crê na Bíblia como palavra de Deus? Crê ou não crê? Eu quero deixar claro, você pode até duvidar de algumas coisas que eu falo, mas a palavra de Deus você não pode duvidar. Se Deus disse, então Ele vai cumprir. Amém, irmão? Um ponto importante que eu quero na minha introdução dessa mensagem nessa noite, porque ela é uma palavra de instrução, eu quero deixar claro que aqui, quando nós falarmos hoje sobre primícias, eu não estou querendo aqui impor nada. Impor é uma questão de cobrança. Nós não estamos aqui cobrando ninguém. Amém, amado? Glória a Deus. Na realidade, nós obedecemos a palavra de Deus. Obedecemos por quê, pastor? Porque temos temor da palavra. Amém? Porque cremos que ela é a palavra de Deus. E se nós a cremos, então ela vai funcionar na nossa vida. Passe dias, passe tempos, mas a palavra de
Deus não vai voltar vazia no nosso coração. Aleluia. Assim como você está, eu quero fazer a leitura do primeiro texto que está escrito no livro de Ezequiel. Como eu disse, o tema da nossa mensagem hoje será sobre primícias. Ezequiel, capítulo de número 30, capítulo de número 44. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 44. Se você perceber que tem algum irmão ou irmã perto de você que não tem uma Bíblia, se aproxime perto dela para que nós possamos ler este versículo. Até porque nós vamos ler vários outros versículos e por isso eu estou pedindo o apoio dos nossos missionários nessa noite. Ezequiel capítulo 44, verso de número 30, diz bem assim. Todos encontraram? Amém? Olha que texto fantástico. Diz assim a palavra de Deus: o melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Vou repetir. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Olha o que o texto diz: há uma bênção gerada por Deus para repousar sobre a sua vida a partir do momento que você honra o sacerdote com primícias. Queridos, está escrito, e o profeta afirma isso, que a primeira porção das ofertas, elas deveriam ser destinadas a quem? Aos sacerdotes. Está escrito isso na sua Bíblia? Agora vai comigo no livro de Levíticos, e eu quero pedir para que os meus missionários leiam para mim, por favor, capítulo 23, verso de número 10. Levíticos, capítulo 23, verso de número 10. Olha de onde vem esta ordem sobre primícias. Vamos lá, um dos meus missionários, por favor, Levíticos, capítulo 23, verso 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Veja bem o que o texto diz. A função do sacerdote é ensinar o povo a adorar a Deus de forma correta. E no texto aqui fala que as primícias justamente eram entregues aos sacerdotes para que eles pudessem dessa forma terem tempo suficiente e adequado, uma vida adequada para se prepararem, para assim darem o melhor de si para o rebanho de Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: você quer bem o seu pastor? Pergunte de novo: você quer bem o seu pastor? Diga para o outro irmão: você quer bem o seu líder espiritual? Diga para o seu irmão: invista nele. Pastor, o que significa isso? Eu estou te dando aqui um princípio. Vocês pediram e eu estou ensinando. Amém, amado? Essa mensagem ela é instrutiva.
Muitas pessoas dizem que entregar primícias aos sacerdotes é uma forma de judaização do cristianismo. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para você. Repita comigo: ninguém cobra dízimo. De novo, por favor. Ninguém cobra oferta e também ninguém cobra primícia. Veja bem, o dízimo, 10%, diz a palavra, é sinal da minha obediência a Deus. A oferta é uma voluntariedade que nasce de dentro do meu coração. É Deus que coloca o desejo de eu ofertar. A primícia é uma forma de eu agradecer a Deus pelo servo ou pela serva que Deus colocou como um líder ou uma líder espiritual na minha vida. Amém, mano? Está dando para entender a mensagem? Se você quiser bem o seu líder, você receberá o bem. Eu vou repetir. Se você for um abençoador do seu líder, você receberá a bênção. Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar. Olha para o seu irmão, fala assim: eu vou abençoar o meu líder. Aleluia. Está escrito na Bíblia. Queridos e queridas, ninguém pode comercializar a sua fé. Olha para quem está do seu lado, diga: ninguém pode comercializar a sua fé. A fé é um princípio individual. Detalhe: a fé não vem da igreja, a fé não vem do pastor, a fé não vem dos dogmas, das doutrinas da igreja. A fé, ela vem de Deus. É um dom que vem de Deus. E com dom, Deus é quem gera fé. Quando você, então, tem fé, você não duvida. Por isso que eu digo que quem obedece, quem voluntariamente investe, quem cumpre a palavra de Deus, certamente cumprirá pela fé. A fé é que gera as respostas de Deus na nossa vida. Amém? Amém, amados? A fé não pode ser comercializada. Pastor, o mundo hoje, as igrejas hoje usam a fé como mercado. Não. A fé é um dom de Deus. Se Deus colocou fé no seu coração de você obedecer, é sinal de que Deus está confirmando muito antes de acontecer os resultados da sua vida, de que pela fé você vai alcançar e nada vai te faltar. Davi tem essa convicção no Salmo 23, versículo 1, que ele diz: se Deus é o meu pastor, então nada me faltará. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala: essa promessa é para a tua vida. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, nós precisamos ser coerentes com a Bíblia. Como crentes, nós precisamos andar na palavra. Amém? Se a palavra diz, obedeça. Grandes partes dos resultados, dos sofrimentos, dos prejuízos, das perdas na nossa vida, nem sempre é falta de oração, nem sempre é falta de comunhão, nem sempre é falta de ir na igreja. Às vezes é por falta de conhecer a palavra e obedecer a palavra. Olha só que coisa interessante. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 6.
para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, verso de número 6. Um dos meus missionários, por favor, pode ler para nós? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha o que a Bíblia diz. A igreja deve contribuir com aquele que te instrui na fé. Eu vou repetir. A Bíblia diz que nós, como igreja, devemos contribuir com aquele ou com aquela que nos instrui no caminho da fé. Como eu disse para você, eu tenho muita gente voluntária e nem frequento uma igreja, e que Deus coloca no coração delas o desejo de contribuir no nosso ministério. Nós deixamos muitas coisas para servir a Deus na igreja. Deus não vai usar lá o anjo para simplesmente trazer uma contribuição, um suprimento na minha vida. Deus vai usar quem? Pessoas como você. Amém, mano? Eu tenho experiências ministeriais de pessoas, isso é fato, que quando vão fazer uma compra, eu até quero deixar bem claro isso, já que pediram para eu ensinar, então eu vou ensinar. Amém? Quando faz uma compra, a primícia, eles colocam lá na compra deles, um exemplo, um arroz, um feijão, uma lata de óleo, não, isso aqui é para o meu pastor, para o meu pastor. Eu vou investir no ministério deles. Eu conheço pessoas que investiram, sabe o quê? Empresários, por exemplo, foram lá, compraram X números de chinelos. A primícia não é da loja, a primícia é do meu pastor. Eu tive uma experiência com pastores americanos e coreanos, para você ter uma noção. Eu não quero falar nomes de marcas de veículos, de carro, nem de eletrodomésticos, mas você sabe por que entrou uma grande prosperidade na Coreia e em algumas partes dos Estados Unidos? Alguns empresários, inclusive alguns empresários do Brasil, já estão seguindo esse modelo. Só não vou falar o nome das empresas, porque está sendo gravada essa mensagem. Mas pessoas que dão a sua primícia, entregam as suas primícias aos seus líderes espirituais. Exemplo: na Coreia existem donos de fábrica de carro que, quando eles fazem um número X de veículos, o primeiro carro não é vendido, é ofertado na vida de um pastor. TV, som, celulares. Agora olha para mim, eu quero deixar bem claro para você: as maiores e as empresas mais prósperas são as empresas que fazem isso. A Bíblia diz que o próprio Deus, como segredo dele, fará repousar sobre a família, sua família, quando você oferta e investe a sua primícia na vida de um pastor. É a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Como eu disse, não estou aqui pedindo o seu dinheiro, estou aqui te ensinando a obedecer a palavra. É um princípio da Bíblia. Ele está dizendo que se você investir, se você abençoar a vida do seu líder espiritual, você também será abençoado. Todos querem essa bênção? Levante sua mão e diga glória a Deus. Amados e amadas, ninguém neste mundo terá condições de ser abençoado se primeiro, voluntariamente, não tiver um coração abençoador. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já abençoei a obra de Deus. Já perdi as contas, e falo isso com muita alegria no meu coração, de quantas vezes eu abençoei
pastores, amigos meus, que eu via que estavam passando por necessidade, e igrejas muito maiores do que a minha. E Deus tocou no meu coração, e eu quero deixar claro para você, querido e querida irmã, Deus sempre me deu muito mais do que aquilo que eu investi. Eu sou testemunha disso. Uma vez eu investi grande parte de um dinheiro que eu tinha numa obra de um missionário. Algumas pessoas disseram: pastor é louco, levou tantos anos para fazer e guardar isso, e agora vai investir? Eu disse: eu não estou investindo no homem, eu estou investindo no plano de Deus. E se o plano de Deus é infalível, Deus não vai falhar comigo. Resultado, quero deixar bem claro para você: eu ganhei 7 vezes mais 2 semanas depois. O pastor disse: pastor, só o pastor para ter essa coragem. Eu falei: não, foi a medida da fé que Deus me deu. Se você quer ter uma fé maior, você precisa ter um coração abençoador. Olha para o teu irmão e fala: você precisa ter um coração abençoador. Aleluia. Particularmente, eu quero confessar aqui, eu não acredito numa igreja que canta, ora, bate palma, vira piroleta, fala em línguas, de muitos membros, de poucos membros, que às vezes está bem localizada, que tem muita coisa. Eu não acredito numa igreja que não tem um coração abençoador. Eu não acredito num povo que tem um coração dividido. Eu não acredito numa nação que não tem prazer de investir num homem que Deus escolheu com a própria mão. Pergunte para o seu irmão, fala: você está entendendo? Olha para o seu irmão e fala: Deus está te ensinando a honrar o pastor da igreja. Tem gente que fala mal até de pastor. Tem gente que joga pedra lá na pastora. Tem gente que joga pedra no pastor ABCDE. Amado, o negócio não é você e ele, o negócio é ele e Deus. O seu negócio com ele é você ser um abençoador. Porque se ele for um charlatão, se ele for um mentiroso, se ele for alguém que está profanando o altar de Deus, pode ter certeza que no céu ele não vai morar. A consequência final dele é pior do que a que você imagina. Aliás, quem sabe a tua oferta, a tua forma de contribuir, o teu investimento pode levar salvação para a vida dele também. Assim como Deus fez na vida de Zaqueu, que o constrangeu e ele devolveu tudo que tinha roubado. Amados, nós precisamos ter prazer em investir naquele que nos instrui. Repita comigo: nós precisamos ter prazer de investir naquele que me instrui. Amados, a coisa mais gostosa, essa semana nós estávamos numa visita, né, missionário Wellington? E eu fui numa empresa e bastou 20 minutos de conversa com uma pessoa. Não a conhecia. Foi um momento de aproximação, nós fomos orar lá na empresa. E quando nós estávamos lá, ao sair, a moça, uma das filhas da proprietária, disse assim: pastor, eu vou lá na sua igreja. Eu disse: você será bem-vinda e certamente você sairá de lá muito abençoada. Ela sorriu para mim e disse: ah, meu pastor, eu vou. Eu disse: ah, minha ovelha, eu te espero. 20 minutos de conversa. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Agora eu temo pastores hoje em dia que às vezes estão sofrendo. Por quê? Porque por falta de infidelidade.
Graças a Deus este não é o meu caso. Aleluia. Mas como eu estou pregando essa mensagem que vai estar sendo gravada e muita gente vai ouvir, eu quero corrigir, porque tem muita gente que quer a bênção de Deus, ora por mim, mas não quer investir no seu líder, não quer honrá-lo. O pastor está passando por uma grande luta, debaixo do sapato dele tem um buraco que parece um ar-condicionado, coitado da meia dele. Irmão, isso não é vergonhoso para o pastor da igreja, isso é vergonhoso para os membros, que não tem responsabilidade de cuidar do ungido de Deus. Eu fico olhando o paradoxo: 40, 50, 100 membros, 1000 membros que não têm a capacidade de cuidar de um pastor, e o pastor tem a chamada de cuidar de 10, de 20, de 30, de 100, de 1000 membros. Eu fico pensando, ele dedicar a sua vida por amor às ovelhas, e as ovelhas têm coragem de dedicar as suas vidas por amor ao seu pastor? Eu saí esses dias e fiz uma viagem a São Paulo. Eu disse: queridos e queridas, numa igreja que eu fui pregar, eu falei: eu tenho uma igreja que me ama tanto, ai daquele que tentar mexer com o reverendo Osni. Vai arrumar rolo, vai arrumar confusão, né, Elas? Essa semana o Elas quase saiu do balcão, porque alguém quis tocar no pastor dele. Amado, é isso que eu quero declarar para você. Numa igreja que quer receber a bênção de Deus, não tem que pensar nas condições próprias, tem que pensar em investir no seu líder. Olha para quem está perto de você e fala: eu vou investir no meu pastor. Coisa mais gostosa. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Coisa mais linda do mundo. Uma vez eu tive uma experiência que eu morava numa casa muito ruim, e um membro da igreja tinha uma casa que era dele e era alugada, uma casa muito boa. Um dia ele chamou a pessoa lá da casa que ele tinha alugado e falou: olha, seu prazo está vencendo o aluguel. Mas eu quero renovar. Ele falou: não, eu já tenho quem vai morar nessa casa. Alguns dias depois, eu recebo a notícia desse irmão. Ele disse: pastor, o senhor vai sair daquela casa minguada, cair nos pedaços lá, porque o senhor não é digno de morar lá, não. O senhor vai morar na casa que é minha. Eu tenho uma casa próspera para te abençoar. Sabe qual é o resultado disso, querido? Quando nós fomos para morar nessa casa, toda a nossa liderança começou a prosperar, aleluia. Toda a igreja começou a prosperar. É um efeito, irmão e irmã, que vem de Deus. Igreja que ama o seu pastor, membro que ama o seu pastor, que investe no seu pastor, gera prazer no coração de Deus, e Deus vai investir nele, Deus vai investir nela, aleluia. Aplauda o Senhor. Deus não trabalha com miséria, irmão. Deus trabalha com o melhor para a tua vida. Aleluia. Não tenha vergonha de dizer: meu pastor tem uma casa maravilhosa, com piscina. Glória a Deus, porque assim um dia nós vamos tomar banho juntos naquela piscina, aleluia. Tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer que seu pastor anda num bom carro, irmão. Não tenha vergonha, minha irmã, de dizer: meu pastor anda, voa de avião. Você sabe o que eu quero te dizer, querido? Se o teu coração é um coração abençoador, vai chegar um dia que você vai para Israel comigo em nome de Jesus. Você vai viajar comigo em nome de Jesus. Você vai passear de férias comigo em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Deus gera bênçãos no coração de alguém que é abençoador. Agora, se você ficar pensando que você está dando, eu quero deixar bem claro para você: você vai investir errado. Pediram para eu ensinar. Olha para o seu irmão e fala: e o meu coração é abençoador. Aleluia. Queridos e queridas, a gente não devolve nada, porque tudo é de Deus. Ninguém tem méritos aqui, pessoais. Nós obedecemos a Deus.
Nós não entregamos ofertas simplesmente. Nós, queridos irmãos e irmãs, não entregamos primícias. Tem gente que fala assim: eu preciso falar. Se eu não der, eu vou economizar. Eu nunca vi alguém ficar mais rico tomando de Deus. Vou repetir. Me amem, por favor. Não vi até hoje pessoas dizendo assim: não, vou dar um pouquinho, porque aí vai me sobrar, eu vou economizar. E Deus sabe, né? Deus sabe, pastor. Deus não sabe nada disso. Você não vai ficar mais rico por causa disso. Olha o seu irmão falar: você não vai ficar mais rico tentando economizar aquilo que é de Deus. Irmãos, se existe alguém que sabe administrar as coisas, este alguém é o Senhor. Se existe alguém que sabe cuidar de você, esse alguém é o Senhor. Me perdoe hoje, mas é porque me pediram para eu dar uma instrução sobre primícias e eu estou aproveitando o ensejo para te instruir. Amém? Queridos e queridas, ninguém economiza guardando dízimo, guardando oferta, guardando primícia. Você não vai ficar mais rico, não. Agora eu conheço pessoas que prosperaram de maneira extraordinária, sendo fiéis nos dízimos, sendo fiéis nas ofertas e sendo fiéis nas primícias. Eu conheço, sou testemunha disso. Fui pastor na 8ª região eclesiástica. Fui orar numa fazenda, melhor, um sítio, que não nascia nem pé de mato, de tão ruim que era. Aí, um dia no culto, eu estava lá, um irmão se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu vim aqui trazer a minha primícia. Como acontece aqui? Eu peguei, orei. Resultado, ele foi embora. Aquele senhor, que era dono daquele quase uma fazenda, falou assim: reverendo, o senhor pode dar um pulo lá no meu sítio essa semana? Eu falei: posso. Peguei o carro da igreja, fomos até o sítio. Ele disse: olha, eu tinha aqui tantas vacas e morreram todas. Eu tinha aqui vários pés de fruta, morreram todos. Eu tinha aqui água na mina, de mina, secou. Pastor, deve ser um mal olhado, deve ser um trabalho de feitiçaria, de macumbaria, tudo ia. Ele disse: só que aconteceu um negócio lá na igreja, e a igreja estava lotada. E eu vi, pastor, eu achei aquilo muito estranho. O que é esse negócio de primícia? O irmão lá dando dinheiro para o senhor? Eu falei: não, ele não está dando, ele está investindo. Ele disse assim: então eu quero investir no senhor. Como é que funciona isso? E eu expliquei para ele. Eu disse: irmão, você não está me comprando e nem eu estou comprando a tua fé. Você está sendo fiel à palavra. A Bíblia diz que se você investir no sacerdote da casa, uma bênção especial de Deus vai repousar sobre a sua família. E ele virou para mim e falou assim: olha, pastor, falando nisso, minha família só anda doente, pastor. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, a coisa funciona assim. Olha o diabo. O filho mais moço olhou e disse assim: pastor, vai ser muito, hein? Falei: ou então você continua buscando água lá no seu vizinho, ou você investe em mim. Eu falei: estou cansado de buscar água lá no meu vizinho, é muito longe. Eu falei: investir em mim está mais perto. Minha esposa é testemunha disso. Para encerrar esse pedaço, não somente ele passou a investir na nossa vida, como também todos os vizinhos. Sabe por quê, missionário Hélio? Porque as plantas, as frutas eram, depois que ele começou a investir, as mais belas daquela região. Glória.
Vulcão, meu irmão, dava desse tamanho. Coco, nem se fala, cansei de beber água de coco. Verduras enormes. Nós íamos para os sítios, visitávamos os irmãos, chegava caminhonete, com banana, com porco, com carne, mas um mundo de coisas. E sabe de uma coisa, querido? Quero compartilhar com você, porque a Bíblia fala que é dando com alegria que se recebe. As coisas chegavam lá em casa, irmão e irmã, eu mandava tudo para o Ministério de Ação Social, porque os meus celeiros já estavam cheios. A igreja começou a prosperar e as pessoas prosperavam. Resultado, não faltava nada. Você pode aplaudir o Senhor? Amado, quando você obedece, a sua vida se torna equilibrada. Repita comigo: quando eu obedeço, a minha vida se torna equilibrada. Agora fala comigo: quando eu desobedeço, então haverá desequilíbrio. Você já percebeu que você trabalha? Será que você não merecia mais um pouco? Eu quero liberar essa palavra para você. Você merece mais de Deus? Você merece mais de Deus? Queridos, por favor, não olhe essa mensagem como mais um imposto chamado pela igreja. Não é isso. A Bíblia fala que Jesus é a primícia de Deus, e o próprio Jesus também entregou a sua primícia. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler alguns textos agora. Joel, capítulo 1, versículo 9. Como eu disse, a palavra é de instrução. Joel, capítulo 1, verso 9. Um dos meus missionários, por favor, leia, por gentileza. Cortada esta da casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Os sacerdotes e ministros do Senhor estavam enlutados. Imagina a situação desses ministros e sacerdotes. Vai no verso 13 agora, missionário Wellington, por favor. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar. Vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque de casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Olha só o que acontece. O povo que tinha a ordem de Deus de dar as suas primícias aos sacerdotes, abandonaram. Qual foi a situação que se encontravam os sacerdotes? Enlutados. Eu confesso para vocês que eu não tenho nenhum problema com relação a pastores que têm habilidade de trabalhar em outras áreas. Mas eu entristeço quando eu vejo um pastor que está à disposição do Senhor ter que trabalhar na vigília da noite, ter que trabalhar de pedreiro, de carpinteiro. Como eu disse, eu honro todas essas profissões. Pastores que não têm tempo nem mais para orar, porque tem que suprir as suas necessidades. Por quê? Por infidelidade. Olha só o que acontece. A Bíblia fala, se você escutar e ler mais à frente, que eles param de dar as primícias, se esfriam na fé, param de dar ofertas, se esfriam na fé e param de dizimar. Resultado, o Espírito do Senhor fica impedido de entrar no templo. Olha para o seu irmão e fala: isso é sério. Amados, nós precisamos deixar que as primícias, as nossas ofertas, os nossos dízimos
sejam depositados na casa do Senhor. É bíblico isso daqui. Olha só, queridos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento nós encontramos duas palavras para primícias. Repita comigo em hebraico: bicor. Bicor. Bicor significa em hebraico primeiro fruto. Primeiro fruto, a Bíblia fala que era entregue a quem? Aos sacerdotes. Conhece a história de Abel e Caim? Conhece ou não? Quantos conhecem aqui? O que Abel fez? O que Abel fez, pessoal? Ele preparou o quê? E o que Caim fez? Deu do resto. Fala para o seu irmão, fala. Um deu das primícias e outro deu do resto. Um deu do principal e o outro Deus, a Bíblia fala ainda, depois de um certo tempo foi ele que deu do resto. Sabe o que eu acho engraçado? O diabo é terrível. Olha, é o seguinte, você tem muita coisa para fazer, é muito dinheiro para colocar no altar. Aí ele leva tempo para consertar, ele leva tempo para falar, ele leva tempo. Olha só, a Bíblia diz que a oferta de Abel agradou a quem? E Deus. E faltou para ele. Mas de Caim, o Senhor a rejeitou. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus sabe aprovar e rejeitar a oferta. Eu não sei da sua fidelidade. Pastor, a palavra está sendo meio dura hoje. Me pediram para ensinar. Eu quero que você saia daqui abençoado. Eu quero que você saia daqui com uma certeza de que há uma bênção, talvez bloqueada no texto desta igreja, e que está sendo quebrada toda maldição nessa noite, para ela ser plantada na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Amada e amada, olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 11, versículo 16. Vai lá, Romanos capítulo 11, versículo 16. Eu disse uma das palavras em hebraico, que era bicur. A outra palavra em hebraico é reshit, tá bom? Que também quer dizer primeiro ou principal. Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 11, verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Preste atenção nisso. Se as minhas primícias forem santas, todo o restante do meu dinheiro será santificado. Olha para o seu irmão e fala assim: o diabo tem te roubado em alguma coisa? Eu quero que você tenha essa coragem agora. Olha para o seu irmão e fala: o diabo está te roubando em alguma coisa? Tem gente que retém, e o diabo vai roubar lá na energia dele. Fala. O diabo vai roubar lá no carro dele. O diabo vai roubar lá na moto dele. O diabo vai roubar lá em alguma outra coisa dele. Vai roubar, meu filho. Sabe por quê? Fala para o seu irmão: porque o restante não está santificado. É doído falar isso, mas é uma verdade. Você pode até amanhã ou depois dizer assim: pastor, foi difícil engolir aquela mensagem, mas eu quero que você saia daqui com uma vida abençoada, próspera, em nome de Jesus. Olha, queridos, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17 de 18. Nós vamos ler alguns textos para não achar que é o pastor que está falando.
Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Tiago, capítulo 1, versos 17 e 18. Meus obreiros, vamos lá? Amém. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, 17 e 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Gente, Deus olha para mim e para você como primícia. Se na Bíblia Deus olha para você em primeiro lugar, por que a gente às vezes pensa, e eu já ouvi muito disso, vou abençoar a vida do pastor, é um comedor de arroz e feijão como eu? Irmão, se você quiser mudar o cardápio, você pode mudar o meu também. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas a gente quer ver a falência do nosso líder. Que Deus é o seu. A coisa mais gostosa do mundo, essa é não falar. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei, os irmãos, quando viam alguma coisa já meio apertada em mim, quando viam um sapato meio apertado em mim, quando viam alguma coisa meio fora de mão, muito usada, um dia eu fui na igreja e o irmão chegou para mim: pastor, é o seguinte, amanhã o senhor passa lá na loja. Eu falei: por quê? Estou cansado de te ver com essa camisa. Eu falei: não, vou vestir para você. Pois é, mas eu quero uma nova. Agora eu vou te dar uma nova, pastor. Aleluia. Quer mais? Uma vez o irmão me deu um terno, ele abriu uma loja. Não é? Acho que você não entendeu ainda, minha filha. Esses dias, nós queremos chiquérrimo. Eu profetizei que um milagre sobrenatural vai acontecer naquela loja. É um investimento que dá certo, meu filho. Queridos e queridas, olha o que o texto fala. Se Deus nos olha como criaturas, como suas primícias, porque fomos criados para a salvação, Deus tem primícias separadas para te abençoar. Irmão, eu não quero saber quanto que eu vou investir naquele outro, naquela outra, naquele outro missionário ou naquele outro pastor, meu irmão. Eu tenho convicção que quando eu invisto no homem de Deus, Deus investe em mim. Você levante sua mão, aplauda o Senhor, por favor. Glória a Deus. Tem algumas pessoas que falam que primícias só eram no Antigo Testamento, mas primícias no Novo Testamento, em grego, se fala aparté, que também significa frutos, e aparece 9 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Mas eu tenho alguns textos que eu quero compartilhar com você antes, porque tem um versículo que me chamou muita atenção e eu gostaria de deixá-lo para o final. Mas antes, leia comigo Êxodo capítulo 22, verso 29. Vamos lá? Aguenta mais um pouquinho só, por favor. Êxodo 22, verso 29. Como vocês pediram para eu ensinar, então eu estou aproveitando para ensinar. Quem encontrou pode ler para nós aqui. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito dos teus filhos me darás. Olha só que parte profética. Deus está dizendo que até o seu primeiro filho tem que ser ofertado ao Senhor. Deus está dizendo que o seu primeiro dia do horário que você levanta tem que ser ofertado ao Senhor. Deus está dizendo que o primeiro dia da semana, que não é quinta, que não é quarta, que não é sexta, que não é segunda,
mas que é? Tem que ser ofertado ao Senhor. Fala para o seu irmão, fala assim: você está em dia com as suas primícias? Deus não entende, pastor. Por isso que Ele está me usando para consertar você. Amado, a primeira parte do meu dia, a primeira parte da minha vida, a primeira parte do meu salário, a primeira parte das minhas ofertas, a primeira parte dos meus bens, ele tem que ser dedicado ao Senhor, para o restante do meu dia ser abençoado, para o restante da minha semana ser abençoada, para a minha vida financeira ser abençoada. Eu preciso dedicar a minha primícia ao Senhor. É Bíblia. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo 34, versos 18 e verso 22. Vamos andar um pouquinho mais rapidinho. Eu prometo para vocês que depois eu vou fazer um boletim para entregar para vocês terem discipulado em casa. Pode ser? Para vocês abençoarem a minha vida e serem abençoados e serem uma bênção na igreja em onde estão. Pode ler, queridos, por favor? A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tem ordenado, ao tempo apontado do mês da Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Isso. Tudo que abre a margem, meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a margem de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a margem, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Meu Deus. Amém, amado? Deus está dizendo para a consagração das primícias. Ele está dizendo: os primeiros frutos da terra têm que ser entregues na mão do sacerdote. Ele está dizendo que as primeiras crias dos animais têm que ser do sacerdote. Vou contar uma história bem rápida. Tinha uma irmã que ela criava galinha e vendia na feira. E aí, todas as vezes que chegavam 8, 7, 6 galinhas, sempre 2 morriam. Os pintinhos não vingavam. E aí, explicamos um dia na igreja sobre primícias. Ela falou: pastor, eu separei, a melhor é do Senhor. Aí eu me lembro que era, eu não entendo muito bem, mas era amarelinho assim, bichinho era desse tamanho, pequenininho. Aí ela falava para Deus: ó Deus, aquela lá é do Senhor, é do pastor. Me lembro agora se era franguinho, galinha, estou falando aqui. Eu sei que o bichinho engordou, rapaz. E eu levava as crianças lá para ver de vez em quando. Aí a senhora falava assim: pastor, ó, aquela lá é do senhor, hein? Irmãos, eu não sei aonde aquela mulher arrumou tanto frango, tanto pintinho, tanta galinha, e o negócio foi multiplicando. Chegou um tempo que eu não aguentava mais comer galinha. Eu disse: irmã, vende e me dá o dinheiro. Ela falou: pode ser? Pode. Você sabia que depois daquilo, das galinhas, dos pintinhos, virou, teve porco, teve gado? Irmãos, foi uma multiplicação, e eu sou testemunha disso. Jamais eu subiria nesse altar para inventar alguma coisa mentirosa para você, até porque eu estou na presença de Deus. Irmãos, todas as pessoas que investiram no nosso ministério prosperaram. Eu quero liberar essa unção de prosperidade na sua vida em nome de Jesus. Recebe aí, amém, amado? Amém, amém, irmãos? O segredo aqui, queridos, é procedimento diante do Senhor. Nós estamos aqui para obedecer, porque a obediência gera bênção, gera consagração. Anote aí na sua Bíblia, Levíticos capítulo 23, verso 9 ao 11, fala que o molho
óleo deveria ser entregue no dia depois de sábado. Está escrito. Dia depois de sábado é que dia? Que dia? Olha para o seu irmão, fala. Não era no sábado. Fala, era no domingo. Veja, a primeira ou a primícia também era entregue nos domingos para os seus sacerdotes. Eram entregues para eles. Quer ver uma coisa? Leia sua Bíblia comigo. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Já estou encerrando já. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quando a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e já juntado, para que se não façam coletas quando eu for. Olha que coisa incrível que o apóstolo Paulo ensina. Em síntese, repita comigo: quanto mais preocupado eu for com a obra do Senhor, mais abençoado serei. Olha para o seu irmão e fala: você tem cuidado da obra de Deus? Como é que Deus vai abençoar alguém que não tem compromisso? Como é que Deus vai abençoar alguém que não tem fidelidade? Eu tenho que ser sincero. Missionário Wellington, se eu for para a Alemanha amanhã, me substituam aqui, por favor. Eu estou tentando ser aqui o mais gentil possível, mas é Bíblia. Como é que eu posso ser um abençoador se eu não me preocupo se as contas da minha igreja estão em dias? Como é que eu posso ser um abençoador se eu não me preocupo se a obra de Deus tem ou não tem? Ah, não, é o seguinte, não. É o seguinte, se vira lá. E depois a gente fala que hipócritamente Deus proverá. A minha Bíblia diz que nós seríamos prósperos a ponto de não precisarmos tomar emprestados. Mas olha para o seu irmão, fala: para isso você precisa se preocupar com as coisas de Deus. Lá em casa nós temos um lema. Na minha casa, irmão, pode faltar água, luz, energia, pode faltar água, pode ir até debaixo da ponte, mas na igreja não pode faltar nada. A casa de Deus não pode faltar nada. Olha para o seu irmão e fala: isso é preocupação de um servo e de uma serva de Deus. Queridos, como eu posso dizer que eu sou do Senhor, que eu vivo na casa de Deus, se ela está em ruínas? Como é que eu posso dizer que eu sou um sacerdote da casa de Deus se eu não invisto nela? Se eu não acredito nela? Uma vez, no ano passado, me perdoe, mas eu tenho que ser sincero. Oh Jesus, lembro que eu abri uma vez a porta daquela igreja, uma pessoa passou, viu? Essa igreja não era nada disso, né? Você lembra disso? E eu me lembro que alguém chegou e disse assim: ai, coitado de vocês, vocês lutam tanto e não dá em nada. Advogado, o rei do campo, era daquele que só sabia sugar e não investir. Queria ver o tombo do líder, queria ver o tombo dos irmãos, porque tem uns assim que são realmente advogados do diabo. Eles querem ver você mal. Eles não querem ver ar-condicionado na igreja. Eles acham: pra que isso? Mas na casa deles eles querem. No povo da igreja. Mas tem muitos que já não estão mais comigo porque não aguentaram.
Teve gente que eu vi que passou a mão assim, ninguém limpa essa igreja. Fui lá no relatório, cadê? Vi que não era dizimista. Chamei no outro dia e falei, irmão, sabe por que nós não limpamos a igreja? Ah, por quê? Porque nós somos crentes e fiéis como você, que não dá o dízimo. Porque se desse o dízimo, nós pagávamos uma pessoa aqui dignamente para limpar a obra do Senhor aqui nessa igreja. Verdade. Aleluia. Aleluia.